Você está ouvindo, você está achando bom, você está bem empolgado, quando é aquele irmão amigo, acabou o sermão. Aí você diz assim, eu já ouvi pessoas dizendo assim, rapaz, aquele pregador é tão bom que eu passo o dia todinho ouvindo o sermão dele e não me canso. Alguém já ouviu? Você já falou? Eu já ouvi alguém falando assim? Alguém já ouviu? Não tem pregador que é assim? É aquele que consegue tocar no coração das pessoas. Faz com que o ouvinte sinta a necessidade de atender o apelo transmitido por ele. Então, o bom sermão, ele também consegue tocar o coração das pessoas e fazer com que o ouvinte atenda. Porque todo sermão precisa ter um apelo, ter um objetivo. Qual é o objetivo? Direcionar as pessoas para Jesus. Na verdade, direcionar as pessoas para Jesus. Mas eu coloquei mais coisas. É aquele que exalta Jesus. Aquele que exalta Jesus. Não adianta de nada a pessoa vir aqui na frente, o irmão, o pastor, e falar aquelas palavras bonitas, importantes, e contar histórias, e dizer que ele tem muitos títulos acadêmicos, que ele já estudou muito, que ele fez isso, que ele fez aquilo. Mas ele esqueceu o mais importante, que é de exaltar Jesus. Tudo que é feito na igreja, qual é o objetivo? Exaltar Jesus, direcionar o pecador para Jesus. Toda história que é contada tem que ter um objetivo, que é direcionar as pessoas para Jesus. Irmãos, agora aqui, finalizando aqui a parte que eu acho, o que eu penso a respeito de um bom sermão, eu coloquei aqui alguns passos que eu acho interessante, que se eu conseguir seguir, eu vou pregar o sermão que eu gostaria. Eu coloquei aqui alguns passos que eu considero interessantes. Eu tenho estudado, ultimamente, eu tenho me dedicado bastante nos estudos, aprofundado os meus conhecimentos nessa área da oratória, não só da oratória como um todo, porque quando a gente fala em oratória, é falar em público, no geral, em qualquer situação que você esteja, mas também a questão da homilética, da apresentação de sermões. E aqui tem alguns passos interessantes. Por exemplo, primeiro, define o tema. Se eu não estar lá na igreja para pregar na lista, você foi escalado, você precisa definir um tema. Vamos falar sobre o que hoje? Então você vai definir aquele tema. Outro ponto, faça uso de ilustrações, seja observador. O que é fazer uso de ilustrações? Conte uma história, seja observador. Como assim? O que isso quer dizer? Eu, por exemplo, eu observo o meu dia a dia. Eu estou lá na roça, trabalhando, com o cutelo na mão, capinando, mas eu estou observando. De repente, se der para mim uma situação, eu já penso logo, essa situação aqui eu posso levar lá para o meu sermão. Eu pego a minha moto, vou daqui para o Presidente Dutra, 56 quilômetros, eu estou atento. De repente eu vivencio algo ali, um imprevisto, uma situação, mas isso aqui dá certinho para me mostrar um ensinamento lá da igreja, os irmãos. Então você precisa ser observador. Não conte só as histórias alheias, não. Só as histórias que aconteceram com as outras pessoas, não. Tenha também as suas próprias histórias para contar. Semana passada o irmão Marlon falou algo que eu achei bem interessante, ficou na minha mente, irmão Marlon, aquilo que você falou. O irmão Marlon disse assim para mim, disse, irmão, eu acho interessante, eu admiro você, que você tem as histórias que dá certinho com a mensagem, mas ainda tem algo mais, você sabe colocar a história no lugar certo, na hora certa. Aí, irmão Marlon, eu estava ensaiando essa música, e eu pensando, disse, a história você colocar no lugar certo, no tempo certo. Agora acompanhar o playback, ó, eu não sei não. O playback está lá na frente, eu estou lá atrás. E na hora que eu estou lá atrás, o playback está lá na frente. O que eu estou querendo dizer com isso? Cada um tem suas dificuldades, cada um tem as suas limitações. Agora é impossível. Eu não sou cantor. Acho que é a primeira vez que eu canto assim mesmo, com uma quantidade de pessoas assim, considerável. Eu tinha cantado acho que 2 vezes lá na portaria. Mas
mesmo se eu ser cantor, não é impossível. Se você se dedicar, se você se esforçar, se você ficar treinar, se disciplinar, se você realmente focar em você quer aquilo, é impossível que nunca cantou uma música aqui na igreja e cantar. Não é, sou uma prova disso, tá bom? Você que nunca pregou, é impossível você vir aqui pregar um sermão? Ah, não, mas eu não tenho dom para pregar, eu também não tenho para cantar. Eu não tenho dom. Colocar o meu nome, irmão, não rejeite. Não rejeite. Encare o desafio. E Deus vai te abençoar. Siga estes passos. Irmãos, isso aqui eu considero também muito importante. Não faça uso de palavras que o público desconhece o significado. Por exemplo, eu chego aqui, feliz sábado, meus irmãos, feliz sábado, irmãos, que bom que nós estamos aqui hoje, na casa de Deus. Hoje nós vamos estudar sobre escatologia. Alguns aqui sabem o que significa, mas eu creio que se eu perguntasse aqui, muita gente que estão presentes não ia saber o que é o significado de escatologia. Faz sentido eu falar uma palavra que você não sabe? Eu me lembro da passagem lá do apóstolo Paulo que diz assim, que quem fala em línguas é bom que também interprete, não é verdade? Mesmo eu falando português aqui, eu posso estar falando em língua estranha para você, que você não conhece, de repente eu falo uma palavra e você não conhece. Por exemplo, você vai no dentista, o dentista vai, olha lá, examina, e ele começa a falar aquelas palavras difíceis. Ah, é porque aqui é uma periodontite, ou aqui a gente precisa estudar a periodontia. E você fica, doutor, mas o que é isso? Traduz isso para mim. O que eu não estou entendendo? Então, se você está no culto, você fala uma palavra difícil, traduza. Por exemplo, na minha área, do serviço social, tem uma palavrinha lá que é bastante falada: intersetorialidade. Aí eu chego aqui e digo assim, irmãos, nós precisamos praticar, colocar em prática, trabalhar, adotar a intersetorialidade aqui na igreja. O irmão Arnaldo vai ficar assim, meio assustado. O que o irmão está dizendo aí? Faz algum sentido? O que seria a intersetorialidade na igreja? Eu vou explicar agora, na minha área. Né? A intersetorialidade, onde eu trabalho, seria o que? Os setores. Por exemplo, o setor do cadastro único, trabalhar montadas com o pessoal do conselho tutelar, ou com o pessoal da educação. A intersetorialidade na igreja seria o quê? O pessoal do departamento da escola sabatina, trabalhar de mãos dadas, com o diaconato, com o acionário. Todas as áreas se juntarem ali com um só propósito e assim a coisa vai funcionar. Então, se você falar uma palavra difícil, é bom você traduzir o significado. Outro passo importante: pregue um sermão que seja coerente com a sua vida. Por exemplo, o irmão dificilmente, gosto de citar esse exemplo. Vocês vão ver o irmão Francisco vir aqui, Francisco Farias, fazer uma palestra sobre música. Se eu viesse aqui fazer uma palestra sobre música, eu pergunto para vocês iam achar interessante eu falar sobre música? Vocês iam me considerar autoridade no assunto cantando ruim desse jeito? Se entender do assunto? Não. É incoerente. Entendeu? Então, se você vai falar a respeito de um assunto, é um assunto que você se identifica com aquele assunto. É um assunto que você vive. Por exemplo, pega a pessoa mais doente da igreja e coloca no departamento da liderança. Aí no sábado, aquela pessoa está aqui falando sobre saúde. Uma pessoa doente, não tem saúde, mas está aqui pregando sobre saúde. É uma incoerência. Então, o assunto que você vai transmitir, vê se encaixa, vê se está de acordo com a sua vida. Ninguém está dizendo aqui que a gente tem que ser 100%. Não, todos nós temos as nossas falhas, as nossas dificuldades, precisamos trabalhar na misericórdia de Deus. Mas tem coisas assim que já de cara a gente já identifica que não bate, né? Não bate.
eu acho interessante. Tenha pelo menos 3 sermões dentro da sua Bíblia. Se você é pregador, se você prega na igreja, você precisa ter pelo menos 3 sermões dentro da sua Bíblia. Eu falava isso na igreja central, e citei o exemplo do irmão Manuel. Aprendi muito com o irmão Manuel. Os pregadores que eu mais admiro. Agora você pega a Bíblia do irmão Manuel e abre ela. Aí o irmão sabe o que eu estou falando. Se você pegar a Bíblia do irmão Manuel e abrir assim, sacudir, você vai ver a quantidade de papel que vai cair. Vai ver o que lá. E é sermões. Pregue, tenha pelo menos 3 sermões. Mas por que é isso? Vou ilustrar. Olha, irmão, agora a gente está na hora certa, né? O nome do irmão Marrom, que é a vida de fazer a ilustração, então. O nome do irmão Marrom está para pregar na Nova Joselândia, próximo domingo. O irmão Marrom vai se preparar, né? Vai estudar, o irmão Marrom que você precisa se ajudar para lá. Vou pregar sobre a sacudidura, né? Vou pregar sobre a sacudidura, vai estudar. O que é a mensagem da sacudidura? Só contextualizando aqui, talvez seja uma palavra difícil para alguns. A mensagem da sacudidura é uma mensagem que diz que a igreja vai passar por provações, estamos passando dificuldades, e muitos crentes não vão suportar as provações e vão sair do mundo. Enquanto alguns também lá vão vir. Resumindo, a mensagem da sacudidura é isso. No Marrom se dirige daqui para a igreja Nova Joselândia para pregar um sermão sobre a sacudidura. Ele vai chegar lá e vai pregar, dizer que muita gente está na igreja vai sair do mundo. Só que quando o irmão Marrom chega na igreja da Nova Joselândia, sabe qual é a situação que ele encontra? Ele na hora que chega, ele observa que tem 7 amigos visitantes lá na igreja da Nova Joselândia, sentados ali nos primeiros bancos, atentos, deve ouvir a mensagem. E agora? O irmão Marrom prega sobre a sacudidura ou não? Agora eu pergunto. É interessante que uma pessoa que está vindo pela primeira vez na igreja ouvir um sermão, uma mensagem que diz que as pessoas que estão na igreja vão abandonar a fé. É interessante. As pessoas estão preparadas para essa mensagem? Irmãos, aí entra a questão que eu falei. Tenha pelo menos 3 sermões dentro da sua vida. Porque o irmão Marrom, inteligente como ele vai estar com pelo menos 3 sermões dentro da Bíblia dele. E lá na Bíblia dele vai ter um sermão que fala, sabe sobre o quê? Sabe qual é o tema? A volta de Jesus, a segunda volta de Jesus. E o irmão Marrom vai pensar, rapaz, a mensagem que dá certo hoje aqui é sobre a volta de Jesus. O que a mensagem da volta de Jesus fala? Que nunca mais nós vamos ter problema, nunca mais vamos ter dor de cabeça, nunca mais o filho vai adoecer, nunca mais a gente vai ter que enterrar um ente querido, nunca mais a gente vai ter aqueles boletos para pagar, todos os nossos problemas estarão resolvidos, não tem mais problema nenhum de saúde. Essa mensagem é agradável ou não é agradável para quem está vindo pela primeira vez à igreja? Então o pregador, ele precisa ter esse discernimento, ele precisa ter essa sabedoria. Ele precisa ter essa sabedoria. Mas aí tem gente que diz assim, eu acho que esse é o próximo passo. Deixa eu me contextualizar aqui. Isso. Repita o sermão. Tem gente que diz assim, não, eu não gosto de repetir o sermão. Eu estou dando umas instruções lá, umas aulas, assim, a respeito de pregações, né? E agora, ficou ao contrário, agora ela está pedindo umas aulas sobre música, né? Ontem ela estava me dando lá umas dicas, umas instruções. Irmãos, você precisa repetir o sermão. Eu vou perguntar aqui para os cantores. Quando você ouviu uma música de Luiz Cláudio, você nunca cantou aquela música, e você vai ensaiar ela. E eu já pude perceber que para cantar uma música, o ensaio vai atrapalhar, para a gente aprender. Não é? Você fica ali, repete, e ouve. Aí você aprendeu a música de Luiz Cláudio, aquela daqui, um exemplo. Você aprendeu a música, tem um trabalho para você aprender. Então, depois que você aprendeu, você vem na igreja, você vai cantar ela só aquela vez, nunca mais você vai cantar
dominar o assunto. Aí você vai fazer, sabe como? Como o irmão Manuel. O irmão Manuel chega aqui para pregar, vocês veem ele abrir a Bíblia, dificilmente ele vai abrir a Bíblia, né? Ele já tem tudo na cabeça, ele já conhece ali o que tem que falar, o jeito, as colocações, porque ele já repetiu aquele sermão. Então repita o sermão, claro. Você também não pode vir aqui, eu estou passando essa mensagem agora. Claro que na próxima semana, meu nome está aqui novamente para quinta-feira. Quinta-feira eu também não vou poder chegar aqui e repetir essa mesma mensagem. Também é já demais, né? Mas daqui a 6 meses, por que eu não posso repetir essa mensagem? Eu pergunto, daqui a 6 meses, se eu vier aqui falar sobre esse assunto, será que as mesmas pessoas que vão estar aqui, estarão aqui, todas essas aqui? Dificilmente. Aqui vai ter outras pessoas que me convidam. Então, quando você repete o sermão, você alcança novas pessoas. Você consegue alcançar novas pessoas. Essa daqui, esse passo aqui eu achei muito interessante. Você que nunca pregou, o senhor da igreja colocou o seu nome. Irmãos, eu vou dar esse passo aqui, eu achei muito interessante. Comece pregando em igrejas pequenas. Antigamente, há um tempo atrás, a gente chamava assim, dá uma pancada. Quando a gente fazia algo assim no meio do povo, hoje mudou a linguagem, hoje é pagar o mico, né? Pessoas dizem, você fez uma coisa no meio do povo que deu errado, você ficou com vergonha, fulano pagou o mico. Assim que eu chamo, mas eu vou perguntar aqui para vocês. Ninguém quer pagar o mico, né? Ninguém quer dar uma mancada. Né? Mas vamos colocar aqui que realmente acontece que você pagar o mico, você dar uma mancada ali no meio do povo, você passar um constrangimento. Eu te pergunto, se realmente for necessário, você não tem como se livrar, você quer passar esse constrangimento no meio de 15 pessoas ou você quer passar esse constrangimento no meio de 150 pessoas? Se você tivesse que escolher, não tem jeito, você vai ter que pagar esse mico aqui, passar esse constrangimento. Você escolhe no meio de 15 pessoas ou no meio de 150? Quantos? Não falou 15. Alguém mais escolheria 15? 15 pessoas. O constrangimento vai ser menor. O que eu estou querendo dizer com isso? Se você for começar a pregar lá na porcaria, onde tem apenas cerca de 17 membros, você vai ter mais facilidade. Vai ter mais facilidade. Vocês acham que essa música que eu cantei aqui, eu teria coragem de cantar ela lá na central, hoje, que nessa hora lá está lotado de irmãos, só feras, especialistas em música? Vocês acham que eu tenho essa coragem, esse atrevimento, essa audácia? Não é assim não. Então, tudo isso são passos, são coisas que a gente precisa analisar. Agora eu vim aqui cantar essa música. Depois de amanhã, digamos, eu vou lá para Nova Jazaranda e canto lá, igreja pequena. Depois eu canto na Serrinha, que é uma igreja pequena. Depois eu vou cantar na Santa Maria. E eu vou me habituando, e daqui a pouco já vai ser uma coisa natural para mim. E vou me chamar para cantar lá na Central. E aí eu vou e canto lá. Porque eu já estou familiarizado. A gente precisa seguir esses passos. Porque quando se a gente seguir estes passos, assim, a gente vai realmente conseguir pregar o sermão que a gente gostaria, o sermão que eu gostaria de pregar. Eu consegui pregar o sermão que eu gostaria de pregar, seguindo estes passos. Finalizando, estamos já quase finalizando. E os sermões que já vêm pronto? Hoje, estamos em uma época, na época da tecnologia, que eu estava observando outro dia e comentando que a maioria, se a gente for observar, a maioria das mensagens da igreja já estão vindo preparadas. Vamos ver aqui. Aquele sermão lá do Ministério da Mulher, Quarta do Poder, vem preparado. Né? Sermão de mordomia vem preparado. Essa semana de quê, irmão? Essa semana? Já me mandaram o sermão preparado. Tudo é preparado, já vem de ponto, já vem de ver.
acham? E aí a gente foi debater aquele trabalho, depois eu fiz a apresentação de irmãos. Eu prefiro, eu mesmo fazer os meus sermões. Eu mesmo. Claro, nem todo mundo tem essa facilidade. Mas hoje, com tudo isso aí, tem pessoas, tem irmãos